Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Nós estamos como um cometa que cruza os céus, tendo uma vida rápida num mundo que está destinado à plena destruição. Porque não será por bomba atômica, nem pela mão do homem. Deus não permitirá. Será simplesmente pelo que está escrito em Apocalipse. As trombetas e os anjos anunciarão o fim e as coisas sucederão. Então, amado, amada, prudente é que as pessoas entendam que, estando de passagem, não fixemos nossa âncora aqui. Tanta coisa ruim que o diabo já fez e faz, desvirtuando pessoas, trazendo coisas errôneas para a mente de todos, através das mídias, dos filmes, dos seriados, dos jogos, dos games, de tal ordem que vão perdendo a noção do que é certo. E para eles já começam a pensar que não há errado, tudo é um ponto de vista. Quem são eles? Aqueles que não caminham com o Senhor. Porque a luta entre o bem e o mal, ela se faz desde os primórdios, quando Adão aceitou o mal na terra, ao desobedecer a Deus. E ouvir a voz da mulher, que ouviu a voz do diabo. Então, amado, e então, amada, sem pensar em culpas de homem ou de mulher, somos todos seres humanos e caminhamos nessa terra árida, seca, onde às vezes nos falta o ar, onde sentimos opressão, depressão, angústia, tristeza. Precisamos entender que aqui nada é para sempre. Não. Se o momento é difícil, ele vai passar. De um jeito ou de outro, o tempo se encarrega dessa angústia, dessa aflição, desse problema. Como dizem, se um problema não tem solução, solucionado está. É aguardar no Senhor. Então, amado, amada, precisamos entender que somos frágeis. Necessitamos 100% de Deus. Porque a carne é fraca. Nós não temos força em nós mesmos para resistir ao dia mau, para resistir ao mal, para resistir a toda tentativa do diabo contra nossas vidas. E ele não faz isso batendo. Não. Ele faz isso andando em sapatinhos de algodão. Ups, não tem problema isso não. Todo mundo faz isso. É só experimentar. Você não quer dizer que vai usar para sempre. Só para ver a sensação. Não é assim? E aí as pessoas entram nas drogas, nos vícios, na prostituição. E para sair é tão difícil. Por quê? Porque a carne é fraca, amada. A carne é fraca, amada. Em Marcos, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que o espírito está pronto? Quer saber onde está isso? Marcos 14, versículo 38. Porque o espírito vem de Deus, é a parte que não se contamina. Mas a carne é fraca e a alma é suscetível aos desejos, aos sentimentos. Então, amado, amada, acautelai-vos. Vivemos tempos onde o certo e o errado estão caminhando de mãos dadas, de tal ordem que você não sabe, olhando assim, o que é certo, olhando assim, o que é errado. A maior virtude, se é que pode chamar assim, de Satanás, é fazer com que isso aconteça. Por quê? Porque a partir do momento que todos podem ser o que quiser, todos estão certos. Não existe errado. Eu vi a loucura de alguns, não foi só de um, que tinha um cachorrinho na coleira. Ah, mas cachorrinho na coleira é a coisa mais normal.
quando é cachorro. Mas quando é ser humano, um ser humano se deixar passar por cachorro e só latir e ficar sendo arrastado por outro ser humano andando de quatro, isso é normal? Já estão considerando que sim. E se o cara quiser ser uma mulher, não precisa ter nascido mulher. Se o cara quiser ser homem, não precisa ter nascido homem. Não importa, existem tantas maneiras de hoje as pessoas serem que a gente até se perde nesse universo. Não é mesmo? Existem nomenclaturas para esses seres que eu não conheço, que parecem mais extraterrestres do que desse planeta, né? Que são bi, que são tri, que são, sei lá, é tanta mistura que eu nem sei dizer. Então, amado, amada, o bem e o mal lutam. O bem é luz, é verdade, é vida. O bem é Jesus. Mas o mal, ele tenta descaracterizar o que é luz. Mostra para todo mundo que tudo é luz, até a noite. Aí a pessoa fala, estou de noite não, eu estou na luz. A noite para mim é dia. Amado, amada, o problema é quando o ser humano morre, perde esse corpo físico, o espírito volta a Deus e a alma vai para o lugar que Deus determinar. E quem determina? Deus, não é o diabo, não. Por isso Jesus disse, acautelai-vos, temei quem tem poder para, não para matar apenas o corpo, mas quem tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quem é esse? Deus. Só Ele pode lançar no inferno. O diabo não lança ninguém no inferno. Não. Ele lança no erro, no engano e no pecado. E quando Deus vai julgar, o lugar dessa alma é o inferno. Foi a escolha, né? Então entenda, Deus é tudo em todos. E o diabo quer mostrar que não é assim. E quem crê no diabo vai ter um destino eterno, cruel. E Deus tem levantado pessoas no mundo inteiro para trazer essa verdade à tona, para destruir essas mentiras malignas. Mas quem quer ouvir? Não é gostoso o pecado? Hã? Não é gostoso ficar 5 horas julgando alguém? Você fica 5 horas no seu game e não fica 10 minutos na presença de Deus. E o que significa ficar na presença de Deus? Ler a Bíblia, ouvir um louvor. Não é assim? Ou estou mentindo? São escolhas, amado. São escolhas, amada. E não é só os games, não. É o Netflix, né? Que fica vendo essas séries aí. Começa vendo o capítulo 1, vai até o 12º no mesmo dia. Horas e horas lá vendo. Um capítulo e outro capítulo, e outro capítulo, e outro capítulo. E fica preso horas ali. Não é assim? Então acautelai-vos. Porque um dia chega o fim, não precisa ser só com a volta de Jesus Cristo, não. Um dia a gente passa para o outro lado, antes de Jesus vir. E quando passa para o outro lado e tem aquelas sombras tenebrosas nos aguardando, que terrível, hein? Aí Deus fala para as sombras assim, para os demônios, quer que seja mais claro, para os demônios, leva e coloca no lugar que você sabe. Não é o inferno ainda não, mas já é um lugar de desespero. E não há nada que essa alma possa fazer mais. Ela teve toda a chance do mundo em vida, em morte, selou seu destino. Você não é obrigado a acreditar. Mas quando chegar, e se chegar a essa situação, vai ser muito terrível. Então acorda. Toma a sua decisão agora. Aceita Jesus, sai do erro, do engano, da mentira. Sai das delícias do pecado. E vai caminhar um caminho que às vezes pode significar sacrifício.
Sim, para servir a Deus tem que ter sacrifício, não é? Negar-se a si mesmo, é a palavra que diz. E fazer a vontade de Deus. Você acha que Jesus fez a sua própria vontade quando morreu na cruz? Fez? Não. A vontade dele era de não passar de forma alguma por aquela cruz, porque ele sabia o que ia sofrer. E ele chorou lágrimas de sangue, quando viu que estava próximo o seu fim, ou seja, o fim do seu corpo físico na terra com a morte na cruz. E ele disse ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, porque tudo te é possível. Mas no final ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que dureza! Que dureza! Um ser eterno passar pela morte. E ele disse: entrego a ti o meu espírito, consumado está. Foram suas últimas palavras em vida. Então entenda, amado. Se Jesus, sendo Filho de Deus, passou por isso, sofreu, eu não vou passar por algo que seja dor, sofrimento, dificuldade, aflição? Passarei sim na força do Senhor. Não como Jesus passou, porque como ele passou, só ele podia passar. Mas o que vier, terei que passar. Porque isso aqui é breve. No instante acaba. E aí a gente está no regozijo eterno com o Senhor. E não tem nada melhor do que uma eternidade de paz, de saúde e de alegria. Todo mundo procura felicidade nessa terra, mas ninguém quer pagar o preço da felicidade eterna. Acorda, tu que dormes. O seu tempo pode ser hoje. Você não sabe que dia o Senhor vai mandar te buscar, que vai me mandar me buscar. Você não sabe. Antes de Jesus chegar a essa terra novamente, muitos morrerão. Muitos, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. E para esses, Jesus já voltou. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre e eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.